Olá amigos do canal Agro na Prática. Hoje estamos aqui, mostrando para vocês, nós fizemos a abertura de uma nova área de lavoura aqui. Então tá aqui, ó, então aqui era pinos e agora abrimos mais aí, acredito com 1 hectare e pouquinho aí para nós estar fazendo então, ampliando a nossa área de lavoura. Então aqui vocês podem estar vendo que tá branco de calcário, vou falar um pouquinho sobre o calcário aí também. Valeu pessoal, vamos lá, vamos pro vídeo! Pessoal, então assim, né? Não sei como é que é a região de vocês aí, a nossa região aqui é muito madeireira, então tá tendo muita conversão de áreas aí, onde tinha reflorestamento em áreas de lavoura. Então aqui eu também vou estar contando para vocês aqui um pouquinho, quero ver se eu resgato alguns vídeos aí da máquina trabalhando, algumas fotos aí, como é que foi. Então essa aqui era uma área de pinos, é uma área seca, né? Já faz muitos anos que foi tirado o mato aí, foi feita liberação de mato, então a gente não tem nenhum problema ambiental e a gente espera nunca ter também, né? Então isso é uma questão da questão de responsabilidade e de consciência aí. Então aqui é uma área que tinha pinos, aí vocês podem notar ali que no fundo ali tem umas leiras ali, então a raizeira do pinos, né? Também não tem nada de água, então a área de preservação do nosso vizinho, então tá dentro desse mato aqui. E nós temos uma vertente de água, um início de córrego naquela outra no final dessa lavoura ali, então que tá tudo preservadinho, tudo bem organizado. Então aqui, gente, é interessante, é um custo bastante alto, até inclusive eu vou contar para vocês então aqui qual foi o custo que a gente teve de hora de máquina aqui, um custo aproximado aí de hora de máquina para fazer essa área aqui. Então a hora que eu estiver postando esse vídeo aqui, eu já vou ter feito o mapeamento da área aqui, para ver quanto que deu em quantos metros quadrados que a gente ampliou e qual que foi o custo que a gente teve aí. Então, gente, vocês estão vendo aqui que foi aplicado o calcário, né? Então foi feita uma aplicação, assim, eu digo assim, pesada de calcário, pesada mesmo. Por quê? Nossos solos aqui são bastante ácidos, tem bastante acidez, e é uma acidez que ela demora muito para ela diminuir e para ela acabar se equilibrando aí. Qual que é a situação então aqui? Nós não fizemos análise de solo nessa área aqui. Por quê? Primeiro fizemos uma aplicação básica aqui, a gente acredita então que vai dar em torno de umas 10 toneladas por hectare. Então fizemos uma aplicação geral aqui. Vamos estar passando o pé de pato para fazendo a limpeza da lavoura, limpeza de pedra, limpeza de raízes. Tá passando grade para estar incorporando esse calcário ao solo, certo? Então esse que vai ser uma das aplicações que a gente vai fazer aí. Pessoal, então agora aqui falando sobre um detalhe, a gente aproveitou também e já fez aplicação em algumas áreas que estavam um pouco mais fracas, algumas áreas que foi aberto ano passado, né? Algumas bolas de pedra e tal, que foi organizado. Aplicamos calcário também nessas áreas, né? Então assim, uma coisa que é muito importante, gente. Então, não adianta eu querer pegar a melhor variedade, o melhor adubo, o melhor fungicida, o melhor tudo, se eu não estou fazendo o básico bem feito. A gente chama assim o feijãozinho com arroz. Então, na lavoura, nas áreas de lavoura, o que é o feijão com arroz? Gente, feijão com arroz é assim, ó, ter o mínimo a terra corrigida com calcário. Você procurar fazer um perfil de solo, o que é um perfil de solo? Você tentar corrigir esse solo não apenas nos 5, 10 centímetros superiores, mas você tentar desenvolver um perfil para as raízes poderem descer. Então olha aqui, ó, isso aqui que é o mix que vocês estão vendo aqui, que é a lavoura antiga, ó. Então aqui está a lavoura antiga, né? E aqui então nós estamos na lavoura nova, né? Então isso aqui ajuda muito a construir um perfil de solo. As raízes, elas levam nutrientes para baixo. Quando a raiz leva o nutriente para a raiz vai para baixo, a hora que ela apodrece, ela deixa nutrientes lá embaixo, deixa caminhos para as nossas plantas irem buscar. Então assim, então o básico bem feito seria então calcário, perfil de solo. Nessa área aqui também, gente, nessa área
a lavoura velha aqui, o ano passado a gente fez aplicação de gesso. Então aplicação aí de umas 2,5 toneladas de gesso por hectare. A gente já viu o resultado bom. Então tivemos uma soja aqui nessa área que, apesar da seca, ela conseguiu se comportar bem. Então significa que o perfil estava bem desenvolvido, né? Então esse que é o recado que eu quero dar para vocês hoje, certo? Então o recado para vocês vamos construir, vamos fazer o básico bem feito. Cuidado, gente, com o calcário, certo? Precisa de calcário, nossas áreas precisam de calcário. Precisa corrigir a acidez e precisa colocar cálcio e magnésio no solo. Pessoal, eu vim aqui no meio do mix, ali no calcário, eu tava com o olho doendo por causa da claridade. Então assim, gente, uma coisa que eu queria explicar para vocês assim, quando alguém faz uma análise de calcário para vocês, você chega com uma análise de solo lá pro técnico fazer análise para vocês, o que ele vai analisar, gente? Ele vai analisar a dose de calcário para ser aplicada de 0 a 20, que seria um palmo, certo? Será que nós só temos 0 a 20 no nosso solo? Nós temos de 0 a 10, de 0 a 20, de 0 a 40, de 0 a 50. Vocês estão entendendo a lógica? Então assim, quando você faz uma análise de solo e lá na tua análise está pedindo assim, você precisa colocar 2 toneladas por hectare de calcário. Tá. Essas 2 toneladas, elas são naquela análise de 0 a 20. Se vocês fizerem um trabalho de incorporação de calcário ou de aplicação de gesso, então precisa aumentar essa dose. Então isso que é muito importante que a gente saiba. Por isso que é importante a cada pouco tempo a gente aplicar pequenas doses de calcário, todo ano. Talvez seria o ideal, por exemplo, você colocar 1, 2 toneladas por ano. Como a gente sabe que a logística é difícil, então você coloca aí 2, 3 toneladas a cada 2 anos. Por quê? Segundo a pesquisa, o calcário, ele sem o uso do gesso e sem a questão de incorporação, uma tendência dele de estar descendo em perfil do solo de 1 a 2 centímetros por ano. Então ele é pouco móvel. Então se você colocar a cada pouco tempo, a tendência é dele sempre ir descendo aos pouquinhos. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Nessa área aqui, a gente tem essa lavoura aqui já há uns 20 anos. Sempre foi plantio direto, né? A gente fez a movimentação do solo sempre lá só nas primeiras épocas aí. E depois a gente acabou tocando sempre com plantio direto, algumas vezes mal feito, algumas vezes bem feito. Mas resumindo, sempre foi plantio direto. Uma coisa que a gente fez bem feito é a cada poucos anos a gente fazia uma pequena aplicação de calcário. Isso a gente sempre estava consciente nesse sentido. O ano passado a gente fez aplicação de gesso, então acredito que nós já tenhamos um bom perfil de solo nessa área aqui, certo? O que seria importante fazer? Fazer uma análise de solo de camadas, né? Então isso seria para comprovar essa questão aí. Então o que a gente vai plantar aqui nessa lavoura, pessoal? Então vamos caprichar no calcário, queremos ver se a gente consegue fazer uma aplicação de gesso aqui também, para suprir a necessidade principalmente de enxofre e ajudar também nessa solubilização do cálcio, né? E o gesso também tem um pouco de cálcio, né? Vamos estar plantando então, fazendo, claro, vai ter que fazer depois de implantar a cultura, aplicar potássio, porque nessas áreas normalmente tem pouco potássio. Não que não tenha nada de potássio, mas é uma quantidade pequena. E vamos estar tentando fazer um plantio de milho aqui. Vamos fazer um plantio, tentando não, vamos fazer. Vamos estar fazendo mais no cedo, num híbrido assim mais rústico. E vou estar mostrando para vocês aí como é que vai a nossa lavoura do primeiro ano aí, tá bom? Então esse que foi o nosso vídeo de hoje aí, pessoal. E aqui, pessoal, resgatei alguns vídeos aí que o meu pai fez no dia que nós estávamos então fazendo a limpeza da área aí.
Como é que foi o nosso trabalho então? Então aqui tá, na verdade, a segunda parte. A primeira parte então foi a limpeza, o arranquio dos tocos dos pinos. E aqui nós estamos fazendo o enleiramento com o trator de esteira e o garfo. Então aqui vocês podem notar ali, pense um equipamento bacana aí que funcionou a questão do garfo na frente do esteira. Então não a lâmina, né, o garfo. E agora a gente está observando então aqui que foi realmente o primeiro dia, né, de trabalho, que é a escavadeira hidráulica, mas não com a concha, a escavadeira com um garfo. Então, para aqueles aí que talvez estejam contratando o trabalho aí de estoque, nós gostamos bastante do trabalho, porque ela faz o revolvimento. Olha aqui, ó, aqui nessa parte do vídeo está aparecendo aí. Então ela revolve menos solo e ela trabalha ali. Aqui dá para observar bem o garfo, é uma espécie de 2 dentes ali, que ela vai quebrando as raízes e com maior facilidade ela vai tirar então a parte do arrancando os tocos. Aqui, pessoal, eu vou colocar então uma tabela com os custos para vocês terem uma ideia aí. Então, assim, uma noção de trabalho, de quanto que a gente gastou aí. Então, nós gastamos aproximadamente 17 horas da escavadeira hidráulica, 10 horas de trator de esteira e mais aproximadamente umas 10 horas de trator de pneu. Então foi o nosso gasto aqui com esses 1,16 hectares 1,16 hectares de abertura de lavoura. Claro que eram áreas assim que não eram relativamente planas. Tivemos que arrancar uma boa porção de pedras, né? Então, por exemplo, esse lugar onde o trator aqui tá trabalhando era uma lombinha, né? Então a gente teria que tirar um pouco de pedra, ele tá emparelhando um pouquinho, né? Mas é uma forma, justamente esse lugar que ele está trabalhando aí ficaria bem no meio da lavoura. Então, assim, desta forma a gente consegue emparelhar e colocar, então, deixar o trabalho bem mais fácil de nós estar executando aí na lavoura. E aqui, pessoal, então é a finalização do trabalho. Então, finalizando com os tratores de pneu mesmo. Então a gente tem um garfo ali, um rastel, a gente chama o rastelão, então que trabalha no hidráulico do trator, e mais uma lamininha, né? Então foi onde a gente tinha uma bola de pedra aqui, que nós tiramos terra, um pouquinho de terra de um lugar e foi colocado no outro para cobrir essas pedras. Então aqui já praticamente finalizado o nosso trabalho. Só então nesse momento aqui agora eu vou estar colocando para vocês aí uma imagem do mapeamento. Então agora no finalzinho aqui uma imagem do mapeamento para vocês verem como que ficou aí. Beleza? Então colocando a imagem para vocês aí. Finalizando mais esse vídeo, gostaria de agradecer a Deus imensamente pela vida, pela saúde, pela família, pelos amigos, por essa nossa natureza. Somos abençoados no Brasil, né? Então o Brasil é um país muito abençoado, então precisamos cuidar muito bem dessa nossa natureza, trabalhar bem para que a gente possa continuar produzindo cada vez melhor. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Até lá!